Olá, alunos e alunas! Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna e o modernismo no Brasil, entendendo o contexto social, político e cultural dessa semana que foi tão importante para a história do Brasil. Vem comigo? A Semana de Arte Moderna foi um movimento artístico muito importante para a história do nosso país. Apesar dela ter acontecido em 1922, ela ainda é muito comentada e é um assunto bastante denso. Por isso, nós vamos começar observando o cartaz da Semana de 22. Quando vocês observam esses dois cartazes, frente e verso, vocês conseguem ver os traços modernistas nesse tipo de pintura. Então, ele é um cartaz completamente minimalista, mas feito manualmente e já traz a marca dessa semana que trouxe muitas mudanças. Vamos conferir? Mário de Andrade, em A Gaveta, de 2 de fevereiro de 1922, fez o seguinte comentário: há exageros em nossa arte? É natural. Não se constrói um arranha-céu sobre um castelo moçárabe. Derruba-se primeiro a mole pesadíssima dos preconceitos, que já foram verdades, para elevar outras verdades que serão preconceitos num futuro quiçá muito próximo. Se na própria ciência as verdades ruem a pressão dos Einsteins, que será da arte feita de moda e sensibilidade? Então, com essa frase do Mário de Andrade, eu começo a minha fala sobre arte moderna para vocês entenderem que essa semana, quando ela veio ao Brasil, quando ela aconteceu, muita gente da sociedade, que consumia a arte não entendeu o que foi ela, porque era algo muito novo e o novo sempre assusta. Então, de começo, a Semana de Arte Moderna não teve uma aceitação como a gente pensa que ela teve hoje, o modernismo e os artistas modernistas. Almeida Júnior é um artista que vem antes do modernismo e que estudou na Academia Imperial de Belas Artes. Então, ele teve todo tipo de representação ligada à arte europeia, uma representação de desenho, de pintura muito realista no que se diz respeito aos traços, mas foi ele quem trouxe para uma das características modernistas, que trouxe para a arte essa poética de se falar sobre o povo brasileiro e as classes menos favorecidas, que muitas vezes estavam na parte de trás das obras, que estavam no fundo das obras. Então, ele coloca eles como protagonistas. Então, nós temos aqui duas obras do artista Almeida Júnior que falam sobre o povo brasileiro, que é o Caipira Picando Fumo e o Violeiro. Também antes do movimento modernista acontecer, no sentido da Semana de 22, nós tivemos um artista que foi muito importante para o modernismo, que foi o Lazar Segal. Lazar Segal é um artista que vem refugiado para o Brasil, e aí quando ele encontra o tipo de pintura brasileira e a fauna e a flora brasileira, ele fica encantado com essas cores e resolve representar isso na sua poética. Então, Lazar Segal também, ele produziu uma exposição 3 anos antes da exposição que foi a Semana de 22. E isso trouxe uma repercussão muito grande na arte, Não foi uma exposição muito visitada pela população, mas foi uma exposição muito visitada pelos artistas e inspirou muitos artistas a criarem na poética modernista. Nós também tivemos, que nós chamamos de mãe do modernismo brasileiro, a artista Anita Malfatti. Então, antes da Semana de 22, em 1917, em dezembro de 1917, ela faz uma exposição intitulada Primeira Exposição de Arte Moderna, em que ela expõe várias obras dela, no estilo expressionista e fauvista. O que é o fauvismo? É um estilo de pintura em que as cores são bem saturadas e não se tem muita mistura de cor. Então, a cor vai do jeito que você pega no tubo de tinta, você coloca ela no quadro. Além disso, os rostos que ela pintava nos retratos, eles eram retratados com cores que não são os tons de pele que nós estamos habituados. Então, ela usava azul, ela usava amarelo, e isso gerou um espanto para a população. Então, sabe o Monteiro Lobato, aquele do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois é, ele também era crítico de arte. E ele vai à exposição de 1917 da Anita Malfatti e
produz uma crítica em que ele publica no jornal, que ele chama de Paranoia ou Mistificação, falando muito mal da exposição da Anita Malfatti, porque era uma exposição completamente diferente de tudo que nós produzíamos de arte. Imagina só você que antes, né, dos modernistas, o que a gente tinha de arte no Brasil era o neoclassicismo, que é um tipo de arte que se representa quase como uma fotografia, o retrato das pessoas. Então, eles propõem um novo jeito de desenhar, de pintar, e isso gerou crítica por parte dos críticos de arte, né, que já tinham a concepção de arte como uma arte que tinha que ser extremamente realista. Para a Anita Malfatti foi muito difícil como artista continuar produzindo, porque ela sempre tinha, né, os padrões, né, as palavras do artista e do crítico de arte Monteiro Lobato no trabalho dela como uma sombra. Então ela só participou da Semana de 22 porque foram os amigos dela que organizaram e eles insistiram muito para ela produzir. Mas depois dessa exposição da artista, ela ficou bastante tempo sem produzir muitas coisas mais. Outra coisa que nós precisamos entender antes de falar da Semana de 22 é por que ela aconteceu em São Paulo. São Paulo foi um celeiro muito importante para acontecer a Semana de 22, porque era uma cidade que era nova, que estava se urbanizando, que estava recebendo muitas indústrias, então era uma cidade que tinha até uma população nova, né, de pessoas que estavam migrando para lá, em busca de empregos, seja pessoas do próprio Brasil que vinham de outras regiões para São Paulo, como pessoas de fora do país que vinham para trabalhar nas indústrias. Então essa cidade, diferente do Rio de Janeiro, que já tinha Academia Imperial de Belas Artes, que já tinha todo um processo ali de arte muito instaurada, ela estava procurando o novo. E ela era mais moderna nesse sentido. Então, os artistas que se intitulavam nesse período futuristas, eles não se intitulavam modernistas, eles viram ali numa cidade que tinha uma projeção para o futuro, a possibilidade de se fazer uma arte do futuro. Então, a cidade de São Paulo foi escolhida como celeiro para o modernismo no Brasil. E aí nós temos uma obra da Tarsila do Amaral, que se chama São Paulo, em que representa, né, as indústrias, os prédios e todo o contexto de São Paulo da época. Outra coisa importante que nós precisamos entender é o Teatro Municipal de São Paulo. Esse teatro é um teatro muito clássico dentro da arquitetura brasileira. E ele, nesse período, tinha como apresentações, né, as apresentações que aconteciam lá, eram apresentações muito eruditas de arte, tanto de música quanto de dança e até mesmo exposições artísticas. Então, nunca se havia apresentado um artista, um músico, que não fosse um músico erudito, né? E aí, por exemplo, o Heitor Villa-Lobos, quando ele chega na Semana de 22 para apresentar, ele é vaiado, porque ele tem uma outra proposta de música. E aí é importante a gente entender que esse teatro é muito majestoso, que ele tinha também uma pompa e que ele era da elite de São Paulo. Então as pessoas que foram na Semana de 22 eram as pessoas da elite. E eles estavam acostumados com uma arte muito diferente da arte modernista, por isso que ela gerou tanta manifestação, tanto para o bem quanto para o mal. Quem foram as pessoas que fizeram a Semana de 22? Em alguns livros nós temos o nome do escritor Graça Aranha, em outros livros de Cavalcanti. Então nós consideramos esses dois nomes, tanto do poeta quanto do pintor, como as pessoas que fizeram a Semana de 22. E como ela foi? Ela aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, em comemoração à campanha que fizeram sobre o nacionalismo, né? Então, para exercer, né, uma campanha a favor da cultura brasileira. E ela não foi só uma apresentação de dança ou algo relacionado à poesia. Ela reunia todas as linguagens artísticas, música, dança, poesia, artes plásticas, que hoje nós chamamos de artes visuais.
uma das características principais da Semana de 22 era o rompimento com o tradicionalismo e com o academicismo, que eu já citei anteriormente. Então, eles queriam uma arte que fosse brasileira, tanto no jeito de desenhar, quanto no jeito de pintar e principalmente na temática. Quem foram os idealizadores da Semana de 22? Quem foram as pessoas que organizaram, né, a Semana de 22? O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, né, e o Melô de la Picha. Esses artistas, todos esses artistas, eles eram escritores e também se apresentaram com poesias na Semana de 22. E as poesias que eles apresentaram tinham também uma estrutura diferente do que nós acostumávamos ter de modo como escrever no Brasil. Então, eles também foram vaiados e foram criticados. Então, recapitulando, os artistas mais importantes em cada área foi Heitor Villa-Lobos na música, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade na literatura, o Vitor Brecheret na escultura e a Anita Malfatti de Cavalcante na pintura. Quando a gente fala de artes visuais, esses três artistas são a tríade modernista, são os artistas que se apresentaram na Semana de 22 e que prosseguiram com o movimento modernista no Brasil, que é a Anita Malfatti, o de Cavalcante e o Vitor Brecheret. Quando a gente fala da Anita Malfatti, ela vai para a Semana de Arte Moderna com muitas obras daquela exposição de 1917 que gerou grande repercussão. E as obras que mais geraram espanto, né, de toda a população foi O Homem Amarelo e A Boba. São obras com cunho extremamente fauvista, né? Então, as matizes saturadas, essas cores, você percebe que tanto o Homem Amarelo quanto a Boba, eles têm o rosto amarelado, não é um tom de pele usado habitualmente. E isso gerou na população um grande espanto, porque o novo espanta, né? Então, era muito diferente. O artista de Cavalcante também se apresentou na Semana de 22, no saguão, né, que era a parte que ficava artes visuais, e ele se apresentou com obras de pinturas e desenhos, aquarelas. E aí, aqui vocês conseguem ver que era o começo do trabalho do artista de Cavalcante. Ele ainda não pintava as mulatas, as mulheres brasileiras, mas ele já tinha um traço bem definido modernista. O artista Victor Brecheret foi o nome da escultura na Semana de 22. Né? Ele se apresentou com várias obras. Essas obras foram trazidas para o Brasil, porque ele não estava morando na época aqui, e ele mudou o jeito de esculpir, né, no Brasil, vamos dizer assim, trazendo formas mais orgânicas e representações de figuras humanas menos realistas, mais diferentes. Também outro artista que se apresentou, que não era brasileiro, né? Ele é um artista espanhol e ele traz uma proposta modernista para a tapeçaria e para a pintura. Né? Então, nós temos aqui uma obra dele, que é uma tapeçaria, mas você já consegue ver os traços modernistas nessa obra. Outro artista importantíssimo nas artes visuais que nós precisamos falar na Semana de 22 foi o Vicente do Rego Monteiro. Ele participou com 22 pinturas e algumas aquarelas dentro dessas pinturas, em que ele faz um traço muito forte com o futurismo e com o surrealismo. Então, nas obras dele, é como se você estivesse sonhando. Não são imagens normais, comuns, que nós temos no dia a dia. Então, tanto o tipo de representação, de desenho dele, tem muito ligado ao surrealismo dos outros lugares do mundo. Temos também a artista Zina Aita, né, que também participou da Semana de 22, ela era mineira, e essa artista é considerada a precursora do modernismo em Minas Gerais. Então, ela vem para São Paulo na Semana de 22 e traz uma das obras que ela apresenta na exposição, Homens Trabalhando, que tem também uma proposta modernista inspirada no pós-expressionismo, né, nessas pinceladas evidentes e no pontilhismo.
Outra pessoa importante, outro artista importante para a semana de 22 foi Heitor Villa-Lobos. Então aqui eu trouxe um cartaz do dia que ele ia se apresentar, ele teve todo um destaque na semana de 22. E o Heitor Villa-Lobos, assim como os artistas das artes visuais, ele tinha uma proposta de trazer a cultura brasileira em foco. Então ele faz músicas, né, com elementos das canções populares e também indígenas. E imagine só, como eu disse, o Teatro Municipal era um lugar onde as pessoas iam para assistir e apresentações de música erudita. E ele traz músicas, né, populares do Brasil. Então também teve uma repercussão de estranhamento no começo, mas hoje ele é um grande músico dentro da história do Brasil. Quem produziu o cartaz da semana de 22 foi Di Cavalcanti, tanto o verso quanto a frente do cartaz, e ele tem toda essa estética modernista na proposta do próprio cartaz. Uma coisa importante que nós precisamos destacar é que quando falamos de modernismo, não tem como não pensar em Tarsila do Amaral, mas ela não participou da semana de 22. Em 1922, ela estava estudando na França, ela retorna ao Brasil em 1924. Mas isso não quer dizer que ela não estava presente por cartas na semana de 22. Então ela se comunicava com esses artistas, ela era amiga desses artistas que fizeram a semana de 22 e quando ela volta para o Brasil, ela funda, né, junto com seus colegas, o Grupo dos Cinco, que são esses artistas que organizaram a semana de 22 juntamente com ela. E aí eles vão fazer expedições pelo Brasil para saber um pouco mais sobre a cultura brasileira. Então eles vão para Minas Gerais, nas cidades históricas, conhecer, né, o contexto do barroco brasileiro, e aí eles vão para Rio de Janeiro para ver o carnaval, e isso também vai influenciar nas obras que ela vai produzir depois desse período. Agora é com você. Assim como Tarsila do Amaral, que se comunicava com cartas para saber o que estava acontecendo na semana de 22 com seus colegas, imagine que você está no Brasil no momento de 1922 e seu melhor amigo ou amiga está morando fora. Você precisa informar esse amigo dos acontecimentos, do que foi a semana de 22, quem foram os artistas que participaram, qual foi a repercussão dentro da sociedade, qual o contexto que ela se inseriu. Faça uma carta e endereça esse amigo contando todos os detalhes. Quer ver só um exemplo? 1922, para Juquinha Geralde Gringo, de Tales Frederico da Glória. Olá, Juca! Soube que você vem para o Brasil semana que vem. Que coisa bela, não? Você deu sorte. Assim que chegar, um novo evento vai começar. De uns meses para cá, um movimento surgiu em minha terra, o modernismo. Diferentes das obras onde tu vens, o modernismo busca a liberdade, a quebra de vínculos com o passado diferente. O velho, claro e escuro mudou. As obras têm cores, formas e expressões diversas. São um pouco polêmicas, eu admito, Juquinha, mas, sobretudo, essas obras expressam algo a mais. Não o real, mas sim o diferente. Meu último recado, Ju, acabei de receber notícias. 17 de fevereiro de 1922. A última noite da tal programação é totalmente dedicada à música de Villa-Lobos, um artista com músicas um tanto controversas. Espera aí, Juca, você fala português? Enfim, muitas pessoas estão com receio dessa exposição. Acho que eles não gostam de coisas fora da reta. Mesmo assim, sei que teremos um bom tempo vendo as poesias de Melô Della Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, e as obras de Anita Malfatti e de Cavalcanti. Com carinho, Tales Frederico da Glória. Então se inspire nessa carta e produza a sua própria carta. Você pode fazer digitando ou manualmente, como no exemplo a seguir. Escreva sua carta e redirija ela a alguma pessoa da sua família. Mostre o conhecimento que você teve sobre a semana de 22. Ou, se preferir, você pode também enviar para sua professora ou entregar para ela quando você estiver em um momento oportuno. Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido um pouco mais sobre esse momento tão importante na nossa história. Um beijo e até a próxima aula.